Tem muita gente nesse mundo que não consegue se realizar na vida. Algumas não conseguem emprego, outras não se realizam na vida sentimental, outras são desprezadas pela sociedade e até mesmo pela família. Muitas dessas pessoas são estudadas, inteligentes, capazes, algumas até têm dinheiro, mas não conseguem ser felizes. E tem que haver uma explicação para isso tudo. E há. O motivo é porque essas pessoas, no mundo espiritual, estão impregnadas com o perfume do diabo. Que perfume é esse? Me dá um minutinho só que eu já volto. Eu vou contar uma historinha que vai te ajudar a entender o que eu estou falando. Conta-se que um indivíduo queria muito ficar rico e morar numa mansão, e jurou que faria qualquer coisa para conseguir o seu objetivo. Então o diabo apareceu e lhe ofereceu uma mansão luxuosa, toda mobiliada, com uma condição, que ele teria que permitir o diabo bater um prego na parede da sala de jantar, e que não poderia ser arrancado aquele prego, e que sempre que ele quisesse ele poderia ir vê-lo, a qualquer hora do dia ou da noite, e fazer com aquele prego ou colocar nele o que ele bem entendesse. O rapaz pensou, aceitou o acordo e se tornou dono da mansão. Passou o tempo. Um dia o rapaz se encantou com a filha do prefeito da cidade, pediu ela em casamento, e no dia do noivado ele deu uma grande festa. Fez um grande banquete e convidou todo o povo da cidade. Quando todo mundo estava ali comendo, bebendo, o diabo aparece trazendo consigo uma carcaça de animal podre, fedorenta, e pendura no prego da parede. Não suportando o mau cheiro, todos saíram correndo e abandonaram a mansão. A noiva ficou revoltada. Atirou a aliança no chão, jurou que nunca mais olhava para a cara do sujeito. Quando o rapaz quis tirar satisfação, o diabo riu na cara dele e respondeu: "Esse prego é meu, lembra? Você fez um trato comigo, eu posso fazer com ele o que eu quiser, e quando quiser." O prefeito ficou revoltado e mandou prender o rapaz. A justiça leiloou a mansão para pagar danos morais aos que se sentiram ofendidos. Acabou a festa, acabou a vida do sujeito. Apesar de muita gente não acreditar, demônios existem, e são eles os responsáveis pela infelicidade na vida do ser humano. Esse é o motivo de muitas pessoas fracassarem na vida. Existem os chamados encostos, que acompanham as pessoas por onde quer que elas andem e fecham as portas para elas. Por esse motivo, muitos não conseguem se realizar em seus propósitos e, consequentemente, vivem infelizes. Então vem a pergunta: o que fazer quando nada dá certo? Cuidado! É nessa hora que aparece sempre uma pessoa para te dar uma orientação errada. Te encaminham aí para um lugar onde eles prometem tirar os impostos, vai fazer trabalho. Cuidado, que acabam colocando mais imposto em cima de você, viu? Continuando então, o que a gente faz quando nada dá certo? Primeiro passo: arrancar o prego do diabo da sua parede. Isso é, tirar da sua vida tudo que lhe serve de cabide para ele pendurar a carniça dele. Não precisa ir no centro para fazer trabalho, você não precisa de descarrego, você não precisa de nada disso. Você precisa se voltar para a palavra de Deus, prestar atenção no que ela diz e começar a tirar da sua vida o que serve de cabide para o diabo pendurar a carniça dele. É preciso você recusar qualquer coisa que não esteja em conformidade com a palavra de Deus. Observe na sua religião, veja se tudo está sendo feito de acordo com o que a Bíblia diz. Se alguma prática estiver contrária, não tome parte nisso. Observe também a sua maneira de viver. Não permita que as suas atitudes deem lugar ao diabo, permitindo que ele atue na sua vida. Uma simples mentira que você vem sustentando, um desejo secreto, ostentação, vaidade, amor próprio, ou a altivez. Tudo isso é uma brecha que vai ser usada pelo maligno.
1 Coríntios 5:6 está escrito que não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Quem sabe se o que atrapalha você de ser aceito ou aceita na sociedade não é a sua maneira de agir. Muitas vezes nós nos tornamos indesejáveis por causa de uma brincadeira, uma palavra torpe, uma chacota, uma mania qualquer, uma cervejinha, um cigarrinho, um palavrão. Temos que saber que nem todo mundo suporta o cheiro da bebida, do cigarro, nem todo mundo gosta de piada, nem todo mundo aprecia uma gritaria, uma gíria. Essas coisas, aí véi, aí bicho, meio que, tipo assim, tá ligado, enfim. Coisas que não fazem parte do meu vocabulário. Fica aí uma dica para alguns. De vez em quando, ler bons livros não faz mal para ninguém. Ajuda o nosso vocabulário. O segundo passo é não se deixar levar por conselhos de quem quer que seja. Não aceite conselho. E não aceite nenhuma ajudinha que venha do diabo. Quando a gente está na pior, sempre aparece uma pessoa bem intencionada querendo nos arrastar para essa ou aquela religião que promete resolver o nosso problema. Antes de ir a qualquer lugar, pesquise na Bíblia se o que eles estão fazendo lá está de acordo com o que diz a Sagrada Escritura. Lembre-se, todas elas falam de Deus, mas Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ele também disse que o diabo faria muitos sinais e prodígios, e que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Fique atento ao fruto que essas religiões produzem. Jesus falou, pelos frutos se conhece a árvore. Se te convidarem para fazer qualquer coisa que não está de acordo com o que a Bíblia diz, não vá. Costumam dizer por aí que de boas intenções o inferno está cheio, não é mesmo? Cuidado com os meus conselhos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:14 que para enganar o ser humano e se assenhorar dele, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Precisa de um conselho? Busque na Bíblia. Deus nunca vai lhe dizer algo para te prejudicar. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós recebemos o livramento dele. Se você se ater a conhecer, praticar o que Deus diz, sabe o que vai acontecer? Isaías 22:25 diz, naquele dia, que dia? No dia que você propor em seu coração que a partir dali você vai buscar a Deus, vai aprender com Ele, vai seguir os conselhos dEle, a palavra dEle, vai andar no caminho dEle, vai deixar a coisa errada. Então diz a Escritura, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Deus, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá. E a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Tem pessoas que andam carregando um peso danado. Elas não percebem, mas está levando uma carga pesada no mundo espiritual. Tem um peso sobre a cabeça dela, tem um peso sobre o lombo dela. E ela não consegue ir muito longe. Quem é que consegue ir longe carregando uma carga pesada do lombo? Ninguém vai muito longe. E é isso que acontece com essas pessoas. Porque se desviam do caminho de Deus, fazem tudo o que é desagradável ao Pai. Seguem o costume da sociedade, seguem o costume das religiões falsas. E o diabo vai cada vez mais colocando peso sobre a pessoa. Carga sobre carga, peso sobre peso. E a pessoa vai se encurvando no mundo espiritual. E onde ela chega, ela está com aquele mau cheiro da carniça. Ela está fedendo no mundo espiritual. Está compreendendo o que estou dizendo? Tudo isso é espiritual. Porque Deus disse o seguinte,
que quando você observasse a palavra dele, andasse nos caminhos dele, você seria bendito, onde quer que você chegasse. Você seria bem visto, bem recebido, bem aceito, seria agradável às pessoas. Mas quando você não faz isso, acontece o contrário. Você começa a cheirar mal no mundo espiritual, porque tem ali o perfume do diabo, você está impregnado com aquele perfume. Por isso as coisas não dão certo para você. Por isso você faz um plano e aquilo não vai. Você planeja alguma coisa, não dá certo. Você tenta de um lado, não dá. Tenta do outro, fica pior. Voltando ao que Deus diz através do profeta Isaías. Naquele dia, no dia que você acordar, abrir os seus olhos, observar os seus caminhos, ver o que você está fazendo e se converter do mau caminho, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado. Que prego é esse? É aquele prego do diabo que está fincado na sua alma. Tudo isso é espiritual. Será tirado aquele prego, naquele dia. E ele será cortado e cairá. E a carga que estava nele, quer dizer, tudo aquilo que o diabo impôs sobre você para te atrapalhar, para amarrar os seus caminhos, para fechar a sua porta, tudo aquilo cairá por terra. A carga que estava nele se desprenderá e cairá, porque o Senhor o disse. Isso é coisa muito séria. É preciso deixar os costumes dos gentios, dos povos que nos rodeiam. São essas coisas que fazem com que até Deus esconda de nós os seus olhos e tape os seus ouvidos às nossas orações. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 15 a 19, está escrito assim: por isso que, por estar andando no caminho errado, por estar desprezando as palavras de Deus, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, e vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. No dia em que tirarmos a malícia e os demais pecados do nosso coração, aquele prego onde estava pendurado a carniça do diabo, nos fazendo cheirar mal no mundo espiritual, será cortado das nossas vidas. Nesse dia, então, o que nos atrapalhava vai cair por terra. E nós alcançaremos a plenitude da bênção do Todo-Poderoso. Deus te abençoe.